Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, esse aqui é outro reagindo a álbum, outro reviewzinho. Fazia tempo que eu não fazia, mas vamos botar a casa em ordem, começando com um lançamento ainda fresco, de sexta-feira agora. Primeiro disco de inéditas solo, né, no caso, porque tem muitos discos de inéditas, mas com a sua banda principal, Paramore. Tô falando da Hayley Williams e o seu Petals for Armor. E vamos comentar mais sobre o álbum, vamos dissecá-lo depois da vinhetinha. Foi. Só um recado, se você ainda não é inscrito no Musicaliza, não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com família, com amigo, todo mundo que você gosta, faz tudo isso aí para dar aquela moralzinha pra gente. Fala aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você gostou do álbum, se você esperava mais, se você tá com saudade do Paramore ou outras coisas que você gostaria que a gente comentasse aqui no canal. E quando for se inscrever, não se esquece de botar a sinetinha para saber quando tem vídeo novo, toda a moralzinha, todo o fortalecimento que vocês puderem dar aqui para o canal sempre é muito bem-vindo. No dia 26 de julho de 2005 acontecia a estreia do Paramore, All We Know Is Falling, ou seja, 15 anos atrás era lançado o disco que revelaria para o mundo o incrível talento daquela menininha ruivinha, bonitinha, adorávelzinha chamada Hayley Williams. E de lá pra cá, por mais que tenha sido uma jornada repleta de sucessos e ela tenha se tornado referência tanto na música quanto influenciando também outras mulheres a almejarem o sucesso com seus próprios talentos e esforços, é seguro dizer que essa também foi uma jornada cheia de percalços para a compositora, para a vocalista e, acima de tudo, a líder do Paramore. E problemas como as constantes mudanças na formação do grupo, o divórcio extremamente traumático do seu casamento de 2 anos, mas o término de uma relação que já durava desde 2008 com Chad Gilbert, o guitarrista da banda New Found Glory, além de outros problemas relacionados também à sua própria saúde mental. Foram coisas que foram cobrando um preço muito grande nesse longo prazo para Hayley. Já em After Laughter, a Hayley ela teve ali um acerto de contas, que ele era muito honesto com o passado dela, mesmo que a banda tivesse caminhando para uma direção de um pop hipercolorido e eufórico. Ali também foi o momento onde ela começou com mais afinco, né, a refletir coisas como depressão, como desesperança e até sobre o próprio legado do Paramore. E devido a todas essas coisas que estavam assolando a Hayley, obviamente que ela começou a procurar ajuda, procurar fazer terapia. Nisso, ela percebeu que ela tinha escolhido um parceiro com quem ela poderia reviver traumas, por exemplo, que eram ligados ao casamento dos seus pais, reviver aquela mesma situação, ao mesmo tempo que ela começa também a compreender melhor toda uma raiva que havia internalizada dentro dela e que estava fazendo ela ficar muito sufocada e ajudando a ficar deteriorada em vários sentidos. E isso é um dos keys de Petals for Armor. Como externalizar essa raiva para que ela não a consuma, mas ela sirva de combustível para suas lutas. Inclusive, a palavra raiva é a primeira palavra que é dita no álbum, assim como outro dos keys que complementam essa ideia, que é o de aceitar também que a gente tem mais lados vulneráveis e tudo bem. A vulnerabilidade, ela também pode se tornar uma grande arma de proteção, ou fazendo alusão ao título do álbum, como é cantado na primeira faixa, Simmer, enrole-se em pétalas como armadura. E aqui a gente tem a Hayley no seu mais íntimo, no seu mais exposto, mas também talvez seja a Hayley mais segura de si até o momento. Bom, depois de traçar essa narrativa prévia do que fez a Hayley chegar aqui nesse trabalho e dar até algumas prévias do que a gente vai encontrar propriamente no disco, vamos começar a falar das faixas em si. A Simmer, que é o single principal, a primeira faixa do trabalho,
Eu vou comentar algumas coisas, mas provavelmente diferente de outras faixas não vai ter tanta reação assim, porque eu já fiz um vídeo especificamente disso separado para não ficar redundante, como eu faço algumas outras vezes aqui no canal. Mas vamos lá, vou dar o play aqui e a gente vai comentando as coisas. Eu gosto desse começo, eu gosto dessa pegada, eu gosto dessas inspirações. É meio futurístico isso, desconcertante, né? E já é um choque legal, assim, de cara, se você tá acostumado com o Paramore, fala, cara, que é isso? Quando ele sai, ele já fala muito o que o trabalho vai ser. E aqui pra mim, em cima, ele é bem uma síntese disso. E elementos meio Radiohead, aqui nessa faixa, uma coisa meio pós-Kid A. Outro ponto também é a questão temática também de ser abordada. Tanto você tem o nome do disco aqui sendo abordada, mas essa questão que eu falei da raiva, ela dissecando a natureza tanto da raiva quanto da feminilidade em si. E aqui já entra uma coisa mais espiritual, angelical aqui na música. Coisa meio Florence. Cara, isso parece muito que ela tá, tipo, exorcizando, assim, os demônios dela. Olha isso, cara. Ó. Com essa coisa meio de espírito, de assombração. Cara, quando ela entra no refrão, é quase esse momento de fortaleza dela. É o momento, se durante toda a música, os momentos mais sombrios dela, o refrão é o momento onde ela consegue ter o controle da situação, pegar as rédeas de novo e isso não vai me dominar. Vamos para a segunda faixa, né? E também o segundo single do álbum, que é Leave It Alone. Don't nobody tell me that God don't have a sense of humor. Esse começo parece uma coisa meio folk alternativo, assim. Talvez mais dolorosa, né? Até porque a temática da música cai mais pra esse lado, né? Leave It Alone é uma música sobre luto. Ao mesmo tempo, também é uma faixa que fala de como ela conseguiu escapar da depressão. Ela disse numa entrevista pra Outpress o seguinte: quanto mais você ama, mais você perde. E a Hayley realmente é uma pessoa que ela teve um histórico assim de perdas muito grandes na vida dela. Seja perdas dos membros da banda, perda do marido, né, ao final do casamento, ou perda física mesmo, a perda da avó. Mas ao mesmo tempo que é uma faixa, como ela não pode se esconder disso, sabe? Essas perdas vão acontecer. E não é por causa disso que ela tem que parar de sentir amor por pessoas que vão aparecer na vida dela ou que já estão presentes na vida dela. Me lembra um pouco de Casey Musgraves, eu não sei porquê, talvez do último disco. Aí vira bem Radiohead isso aqui, hein? Ó, no fundo assim, que fica a própria dicção da Hayley, parece uma coisa meio Tom York. Cadência do baixo também. Cara, eu acho uma referência assim incrível. Eu nunca esperaria ela buscar esse tipo de referência para fazer um trabalho solo. Ela consegue compreender muito bem como funciona a ideia das músicas do Radiohead, de você passar uma coisa de melancolia, assim, tem conforto, levemente dançante, uma coisa etérea. Uma corda bem... uma coisa meio Coringa do Christopher Nolan, meio Hans Zimmer, né? Que dá aquela coisa meio áspera. Esse... te transferindo para uma outra camada de música, assim. E realmente tem uma leve mudança dessa tonalidade mais folk para essa coisa mais Radiohead, assim, legal pra caramba. É detalhe, ele tá ali pra você justamente não perceber.
Cara, essa esticada de nota dela, ao mesmo tempo que essa mais rapidinho, cara, eu não consigo nem imaginar, tipo, cara, o quanto que ela ouviu o Radiohead pra conseguir captar isso. Isso é um abrangente, a gente não sabia que ela seria, cara, esse é o tipo de música que eu ouço, assim, de olhos fechados, assim, de prazer, cara, imenso, nossa, incrível. Uma coisa, assim, que me deixa aqui pensando nesse trabalho é que eu cresci ouvindo Paramore. E ao mesmo tempo, eu fui caminhando com a Hayley, descobri outras sonoridades, outras influências também. E ela cantando as mesmas coisas que você foi descobrindo também ao longo do tempo, só que de um jeito que você sabe, você imagina a voz dela sendo colocada no outro espectro. Cara, isso é fantástico, cara. Isso pra mim é o crescimento de um artista, de verdade, assim. E poder acompanhar isso ao longo dos anos, isso é incrível, cara. Incrível. Me deixa emocionado, de verdade. Vamos falar da terceira faixa do trabalho agora, Cinnamon. Já muda bem o que estava sendo tocado antes. Tem até mais energia a música, né? Cara, isso aqui me lembraria muito uma parada tipo St. Vincent. Ou tipo Janelle Monáe. Tem uma coisa meio funkeada, mas é um funk todo quebrado assim, porra. O som ele parece que ele vai indo, mas ele vai se travando. Ele parece que ele tá lá e parece que ele vai tropeçando. É muito oposto, provável, do que era o Paramore. Talvez algumas até semelhanças. Coisas que se faziam na época ali dos anos 80, ali da New Wave, do post-punk ali, que é muita referência pro Afterlife, mas, cara, é muito diferente isso aqui, muito diferente. Eu acho que isso deve ter sido muito um choque para muitas pessoas. Mas é uma música que é uma ode à casa da Hayley, ao momento que ela tá tendo de casa agora. Ela canta sobre o cachorro dela, ela canta sobre suas rotinas diárias. Ela diz o seguinte, assim, em entrevista, literalmente onde estou agora. E o que poderia ser mais profundo que isso? Quero dizer, me sinto tão segura aqui e é uma parte importante da minha história. Eu morei em um trailer por meses quando minha mãe e eu estávamos fugindo. Foi bem realmente o começo da vida dela. Ela teve que morar em trailer, teve que morar na casa de amigos durante muito tempo para fugir do padrasto. E ela continua. Ser capaz de ter seu próprio espaço é uma marca de esta é quem eu sou, este é o meu alívio. E realmente, cara, na sua vida adulta, assim, você ter o seu próprio local de descanso, aquele local que é tipo sua fortaleza. Cara, isso é incrível. Isso é uma sensação de, não só de segurança, mas de conquista muito grande. Agora solta a música, porra. E é tudo fluindo. Era o primeiro momento travado, talvez da insegurança e das coisas sendo construído, todas as coisas pesadas que ela tratou nas primeiras músicas, e aqui ela, sabe, abraçando esse momento. Caralho, olha! Vamos falar agora da quarta faixa do trabalho, Creepin'. Foda. O jeito que o baixo e a guitarra, as pinceladas frouxeantes. Me parece, não exatamente emo, mas acho que um precursor do emo. Talvez alguma coisa de gótico. Quando eu digo teatralidade do emo ali, sempre vem na minha cabeça um Panic! At the Disco ou sempre vem na cabeça um My Chemical Romance. Isso aqui parece a versão mais contemporânea daquelas ideias. Casam muito com essas coisas que até da faixa anterior também, meio St. Vincent. Ele é muito desnorteante e é legal pra caramba você ouvir um troço desse. E esse jeito dela cantar esquisito aqui nesse trecho tem até um sentido, né? Porque Creeping é uma música que fala sobre tipo de gente que é meio vampiresca, que suga sua energia. E como que a Hayley, ela lida com essas pessoas que sugam a alegria da vida dela. Ao mesmo tempo que a música também pode ser interpretada em alguns pontos ali como uma metáfora para um relacionamento abusivo. Quando você tá passando esse relacionamento que você tá totalmente submisso a outra pessoa, o quanto que você fica esgotado, você fica sem energia, você perde sua essência em vários pontos. Cara, é muito The Cure. Até esse ritmo.
Uma coisa que eu acho interessante desse disco, por mais que seja o disco da Hayley Williams, o nome dela estampado lá, mas ela faz um trabalho em conjunto muito grande. Ela parece que ela tá mais interessada na construção de músicas interessantes, de músicas diferentes. Os músicos que estão acompanhando ela, eles têm total liberdade para apresentar o melhor repertório que eles puderem em cada música. Vamos passar para a quinta faixa do trabalho, a Sudden Desire. Caralho. Caraca, que grosseria esse momento, hein? Porra, esse gritinho é bem Paramore, hein? Essa música aqui me parece alguma coisa ali do que era feito pop rock, alguma coisa de alternativo, do meio pro final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ela quer buscar esses momentos pop em alguns trechos ali, mas só que parece que ela não quer enaltecer, ela não quer explodir em cima disso. É interessante essa dualidade que a música fica. Tematicamente isso faz sentido, porque é uma música onde ela quer se conectar com alguém de uma maneira romântica, mas ela tem muito um pesar disso, ela tem um receio disso, de que isso pode machucar ela ou pode machucar outra pessoa. Mas esse refrão é foda. É bem porrada, impactante. E tem umas notas no fundo. Um negócio que é tipo, caralho, isso é uma coisa ameaçadora. E ao mesmo tempo é os gritos mais eloquentes dela, né? Que ao longo do disco você não tinha visto isso ainda. Talvez, mesmo que não seja a música que mais me tocou, mas é a performance vocal dela mais aquela coisa meio catártica, Hayley, que a gente tá meio acostumado aqui, eu acho que é o mais próximo disso. Olha como é que eu falo que o disco é bem tocado, olha isso. Cara, olha isso. Chegamos no fim do primeiro EP, né? No caso, a primeira divisão que tem o trabalho. Inclusive, ele tá dividindo assim no Spotify. Vamos pro segundo EP, no caso, ou a sexta faixa do trabalho, a Dead Horse. Esse jeito meio making off de começar. Mas meio confessionário, né? Ó, você vê até aqui. Opa, legal, hein? Isso é uma coisa que se assemelharia pra mim ao After Laughter, mas abertamente pop. Parece, sabe o quê? Parece que a gente tá vendo alguma coisa do reino, sei lá, da Pequena Sereia. Uma coisa meio aquática, divertidinha. Isso aqui podia ser uma coisa de uma Katy Perry da vida. Até do último disco da Dua Lipa, em alguns momentos, poderia cair bem pra isso aqui. Gostamos. Maneiro. Porra! Cara, tipo, muito pop radiofônico isso aqui. Se talvez a primeira parte do disco, mais soturno, em vários momentos estranhos e tal, aqui é muito mais receptivo, talvez, e ela entendendo que talvez ela tivesse que ter músicas um pouquinho mais comerciais. E mesmo assim, não acho que degringola pra fora do que ela estava fazendo antes. Você vê as pinceladas ali das notas dos instrumentos, parece que habitam o mesmo mundo, eles só estão em outra vibe. É interessante porque é uma música que mesmo que ela não tenha o ar mais soturno que as outras, mas ainda fala de uma coisa pesada, porque ela fala sobre traição e sobre o processo que levou ao divórcio dela. Ela disse numa entrevista à Rolling Stone: "Em Dead Horse, admito ter um caso. Eu nem sabia disso. Foi assim que entrei num relacionamento mais longo, que no caso foi esse do casamento, que ficou 10 anos junto, 12 anos juntos, alguma coisa assim, 2 anos casado, desde 2008. Senti vergonha por todos os meus 20 anos com isso, mas ser capaz de admitir isso a tornou menos assustadora." Ela, sabe, você sente o alívio dela até expressando
musicalmente. Leveza de que ela tá podendo falar uma coisa que atormentou ela durante todo esse tempo. E é a sensação dessa música. Que fantástico isso. Bem tropicalzinha também a música. Ó, que foda a bateria. Caralho, muito anos 80 isso. Porra, uma das minhas favoritas até agora do trabalho, facilmente. Vamos falar agora da 7ª faixa do trabalho, a segunda desse segundo EP, no caso a My Friends. Tem uma coisa um pouco mais agridoce no jeito de tocar elas. Essas notas são tum, 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 tum. Ao mesmo tempo que é o jeito de se tocar a bateria, esse som mais seco que tem em alguns momentos, ele que dá a cadência para a música, dá uma certa velocidade para ela, enquanto a outra coisa fica mais espaçada, as outras notas. A dicção da Hayley eu acho que também indica mais isso. Legal. Brincadeira vocal que ela tá fazendo. Bem coisinha com os anos 80 também. Ó, que teve uns adornozinhos bem de leve, assim. Que vai... Ó. Ó. Ele é bacana isso, cara, tipo, é muito legal como eles vão a todo momento criando pequenas soluções pra música ela ser desenhada de cores diferentes, sacou? Não ficar uma coisa, mas que tenham semelhanças estéticas e de vibes as músicas. Elas vão tendo, sim, as suas particularidades a cada instante, às vezes. Caralho! Adorei essa pausa. Ela é espectral como a Simmer, por exemplo, mas ela me parece mais ter uma leveza diferente daquele tom mais sombrio que tinha naquela música. Era uma música que é a Hayley falando sobre um grandíssimo amigo dela, que é o Brian O'Connor, e como ele tava junto dela sempre nos momentos bons, nos momentos ruins. É um cara que tava realmente a todo momento com ela, quase uma dedicatória sobre a amizade pra ele, essa faixa. Então faz sentido ter esse tom mais leve, esse tom mais delicado em alguns momentos. Por mais que quando ela canta o My Friends tem esse ímpeto mais forte, sacou? Ela se doa mais. Caralho! Nossa, adorei esse trecho, hein? Adorei. Ó. Tipo, uma coisa meio big band, essa parada. Essa música tem umas quebras muito interessantes. Aquela suspensão que teve naquele momento e essas travadas escalonadas que tem. Caralho, que foda. Pô, é bacana, interessante essa faixa. Vamos passar pra seguinte. Over e At. Já começa com o baixo quicando já. Tem uma coisa meio new wave post-punk, né? Um brilho do jeito que era construído aquelas faixas. Realmente já dá pra ver pela terceira faixa aqui que é um trecho do disco que ele é um pouco mais empolgado, mais cheio de vida, né? Uma parada meio Tears for Fears aqui nesse momento, meio Duran Duran. Esse refrão é muito Afterlife. Isso sim, isso é, acho que a parada mais, a sensação de descontração, divertimento que tinha nos ápices ali do disco. O baixo desse disco é sensacional, é inacreditável, por todos os momentos. No momento mais alternativo, nos momentos mais cadenciados, nos momentos mais introspectivos, até os momentos mais pulsantes, quicantes. Maneiro. Caralho.
Isso pra mim seria muito Red Hot, cara. E até acho que a dicção dela é uma parada meio Anthony Kidd, sacou? Quando ele faz aquela coisa mais... tá construindo a vibe naqueles momentos mais psicodélicos, às vezes, que o Red Hot consegue implementar. Gostei pra caceta dessa música também. Cara, vamos falar agora da faixa 9, que é uma das que eu tinha mais curiosidade pra ouvir do trabalho, que é a Roses, Lotus, Violet, Iris. Por quê? Porque ela tem participação do supergrupo feminino, o Boy Genius, formado bem recentemente, tem 2, 3 anos no máximo, eu acho. E é formado pela Phoebe Bridgers, pela Lucy Dacus e pela Julien Baker, 3 dos grandes talentos que a gente tem na atualidade. E elas fazendo vocal de apoio aqui nessa faixa. Cara, vamos ver aqui. Maneira, essas vozes pairando, meio sussurrantes, meio... Esse baixo astuto, malandro, ao mesmo tempo estiloso, e as batidas leves, mas firmes da bateria. Foda o grito delas todas juntas. E a Hayley, assim, muito charmosa aqui nessa faixa cantando. Ai, que legal isso, cara. Que legal isso. Caraca, que legal esse efeito dessas vozes ecoando, assim, falando com esse efeito de coisa mais analógica, né? De gravação. Ai, que bonito isso, cara. Puta que pariu, que maneiro. Nossa, essas notas de violino ali. Caraca, essa música, ela tem o grau da importância da união de todas essas mulheres aqui. É uma música, até faz sentido elas estarem na faixa, né? É uma música que fala sobre a feminilidade, sobre o feminismo, usando como figura, como metáfora ali, tanto o jardim e suas flores, para mostrar o processo de crescimento e de se encontrar. A faixa ganha um tom sublime, assim. Muito maneiro isso. Essas repetições, nossa, cara, que adorei esse refrão. Cara, ela exala ser uma grande composição, ela exala a importância do envolvimento delas e do que elas estão falando ali. Cara, que fantástica essa faixa. Pô, parece um negócio de brinquedo. Nossa, e esse violino, ele dá um... Porra, puta que pariu. Caralho, que grande compositora a Hayley virou, assim. Incrível, incrível, incrível. Puta, talvez eu acho que a faixa que eu mais tenha me tocado, assim, no trabalho. Vamos pra última faixa agora desse trecho, que é Why We Ever. Que é coisa de balada emocional. Nossa, mas exuberante também. Cara, você vê como que um instrumento bem tocado com uma presença muito forte, como isso faz diferença no trabalho final, porque aqui ela parece estar me construindo o tipo de música que eu veria de alguma musa pop ali em meados dos anos 2000, a desenvoltura do canto dela, mas dos instrumentos também, faz com que a música, ela passando uma sensação muito de propriedade no que tá fazendo, de personalidade, assim como as pausas que rolaram em My Friend, e isso daqui, esse descaída, os sons sobram e os sons se esfarelam, ó, como que vai sendo construído devagarzinho as coisas. Muito cuidado, com muito dedicação. Lindo. Foda. Caralho, olha isso. Nossa. Cara, que pra James Blake esse piano. Nossa, que parada
dor ali, mas é bonito pra caramba. Errei no seu momento, James Blake. Cara, esse piano é foda pra caralho. Esse piano. Cara, a voz dela sumindo e entrelaçando com o piano. Cara, que final foda. Que final. Cara, eu adorei essa música também. Cara, eu adorei essa música. Parece uma coisa Senfa também. O Senfa tem umas coisas assim que é evocativo, mas ao mesmo tempo carrega sentimento na parada de um jeito muito penoso. Eu não sei. Porra, cara, que foda. Vamos agora pro trecho final do disco. Esse disco é grande, 15 faixas, né? As faixas são grandes também, tem bastante coisa pra falar. Pure Love, a 11ª faixa, é a primeira desse trecho final. Oh, gostei, hein? Caraca, meio The Weeknd essa música, meio R&B, hein? Caraca! Essa floreada meio sexy do R&B nessa música aqui, e tem o ritmo amoroso, tem ali aquela coisa meio Daft Punk ali, no seu mais íntimo, né? Seduzir e envolver na música. Olha, olha! Eita! Nossa! Canta mesmo, minha filha, vai. Já segurou demais, muita parte do disco, vai. Vamos para a 12ª faixa, a Taken. O baixo parece uma continuação da música anterior, só que com uma coisa um pouco, uma destreza um pouquinho maior. Olha essa nota que maneira. Tem um clima meio de mistério, talvez um pouco essa música aqui, que é engraçado. Tem um ritmozinho assim diferente. Meio bossa nova isso aqui, só com uma bossa um pouquinho mais surtada. Mais empolvorosa, sei lá. E ela parece também mais espivitada na música, parece mais tipo assustada, se escondendo, correndo. Eu achei um exercício interessante, assim, mas não foi uma música que talvez tenha sido mais que menos me impactou no trabalho. Vamos falar agora da 13ª faixa, a Sugar on the Ring. Já gostei desse começo já. Eita, ó. Vai ser alguma coisa mais eletrônica essa música. É, com certeza. Hiper dançantes, anos 80, assim, um grau certinho de exagero, umas paradas meio Moloco, parece umas paradas meio a Madonna, mais Electro House, assim, em alguns momentos. A Robin também tem umas coisas assim. Até o jeito dela de cantar, um tom mais pomposo pras coisas. A subidinha, a subidinha. Caralho, a bateria eletrônica é demais. Maneiro, essa coisa mais pulsante, sabe? Coisa da batida eletrônica, parece estar vindo lá do seu âmago, do seu peito. Eu acho legal a vibe da música. Eu acho que ela remete bem a essa coisa meio diva disco junto com uma batida mais electro house, aqueles exageros ali dançantes dos anos 80. Mas, pegando em retrospecto, por exemplo, o disco da Dua Lipa, eu acho que ao longo desse trabalho, a Hailey, ela se controla mais na sua voz. Tem alguns momentos que ela se libera mais, mas no geral funciona bem para a proposta do disco. Aqui nessa música especificamente, ela deveria mostrar mais a força, mesmo que fosse nos graves ou tudo, na voz dela, e os instrumentos eles tinham que acompanhar um pouco mais também. Então ela acaba ficando meio que um gostinho de desejava mais. Vamos falar das 2 últimas músicas, no caso, vamos falar da 14ª agora, Watch Me While I Bloom.
Cara, tem uma interpretação meio Nina Simone ela aqui, no jeito de... Ou Janis Joplin, no jeito mais bluseiro, a rasgação e as subidas, as descidas que ela faz aqui, mas essas batidas que tem alguma coisa meio do underground ali, talvez setentista, uma coisa meio riponga, meio aquela galera ali, art pop ali, meio Andy Warhol. Interessante essa música, e voltando mais às características do disco. E isso aqui pra mim, boi oitentista, total. Maneiro. Meio tique, mas com aquele tom meio quase subversivo, talvez um pouco ali do que as coisas que o Bowie fazia. Ó, e brincando com efeitos de voz também. Que legal essa faixa, cara. Nossa, que groove esse momento, hein? Um dos mais do disco. Meio Duran essa faixa também. Esse gingado que permeia boa parte da música, o Duran fazia muito bem isso. Também tinha muita influência do Nile Rodgers, né? Porra, bacana essa faixa. E chegamos à derradeira faixa do trabalho, Crystal Clear, uma faixa onde a Hayley, ela se encontra, definitivamente. Tematicamente é isso, assim. É uma música que também fala de amor, ela finaliza tudo aquilo que ela vinha passando ao longo do trabalho, o amor se encontra de uma forma mais pura, mais bem resolvida, e vamos fechar o trabalho, Crystal Clear. Maneira essa bateria. Já gostei dessa fluência dela na voz. Com essas batidas, uma coisa meio enevoada que tem na música, mas tem quase um tom mais sonhador ali em alguns momentos. Eu acho que tem cara de ser a última música do trabalho. Me passa essa sensação de que eu acho que até aqui eu tô bem comigo, sacou? E depois vamos ver qual vai ser o próximo capítulo, o final de um ciclo, de um encerramento. Eu adorei ver todas as experimentações que ela fez aqui, a evolução que ela teve em várias partes, e é isso que eu espero quando um artista do porte dela se reserva a fazer um trabalho solo. Fala assim, cara, eu vou parar minha banda principal para poder fazer um outro disco aqui e apresentar coisas novas, e foi isso que ela fez definitivamente aqui, e foi um acréscimo muito grande pra mim da carreira dela, assim, e um grande disco desse ano. Então, o que você achou de Petals for Armor? Você curtiu, você não curtiu? Dá sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário e fala outras coisas que você gostaria também que te comentasse aqui no canal, tá bom? Então foi isso, esse foi outro reagindo, outro reviewzinho de álbum, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!